E só uma perguntinha aqui antes da gente começar a conversar rapidamente aqui, que eu vou passar para, na verdade, a condução central aqui de Marcelo Cabral, nosso superintendente da Consultoria Legislativa, né? Quem está chegando pela primeira vez nessa temática aqui, só para eu ver aqui, né, levanta a mão aí, pela primeira vez. Tá. Não é para mim, não, é para vocês, tá certo? Foi bom. Hein? Tá bom. Não, essa pergunta não é para mim, não. Na verdade, é só para a gente ter uma noção aqui, porque eu estou vendo alguns rostos novos, né? Por isso que eu fiz a pergunta. Assim, nós estamos vivendo esse momento agora, e parabenizar aqui Marcelo e toda a equipe da Conselho Legislativo, né, para um momento importante. Todos sabem que a Conselho Legislativa aqui de Pernambuco, da Assembleia Legislativa de Pernambuco, é uma das mais conceituadas do Brasil, né? O comando aqui, nosso superintendente Marcelo Cabral, da equipe técnica, são profissionais muito gabaritados, muito preparados. Os novos que levantaram a mão aqui, explorem essa turma aqui, viu? Tem gente que faz tudo, discurso. Se vocês pensarem aqui, a Conselho Legislativo faz, tá certo? Só não faz emprestar dinheiro, mas o resto faz, tá certo? Enfim, então, eu sei que uma parte do pessoal que está mais habituado aqui na casa já faz isso, né? Já lida, já busca os serviços, apoios, né? Mas, assim, para além dessa questão do orçamento, que tem muita gente craque que estão aqui, né? Tem uma equipe técnica para outras demandas de projetos, de proposições, enfim, pronunciamentos, de orientações em relação à composição de ações internas no mandato. Enfim, então saibam que, né, Marcelo conduz aqui uma equipe muito preparada tecnicamente, não é? E aí para que vocês possam, sobretudo os que têm menos experiência ou estão chegando agora, que não tiveram a oportunidade de poder aprender ou, né, beber na fonte aqui da consultoria legislativa, façam isso, porque reitero aqui que é uma das consultorias mais bem qualificadas do país, né? A outra coisa, antes de entrar um pouco nessa temática aqui que vai passar para Marcelo, que vai conduzir, só para informar que está sendo pensado, aliás, está sendo desenhado, pensado não, executado já, um manual de processo legislativo, que era um grande sonho de todos, sobretudo quem está aqui há mais tempo na casa, não é? De como fazer para elaborar um projeto de lei, qual é o passo a passo, como é que fazer para a emenda constitucional, como se faz para, enfim, todo o procedimento legislativo da casa está sendo construído um manual de processo legislativo que vai estar, na verdade, inserido na parte mais técnica, vai ter ele, né, impresso, mas vai ser, na verdade, na linguagem mais atual do ponto de vista da tecnologia da informação e vai estar disponível. Então, vai ser lançado aqui, nós estamos fazendo uma inconfidência, viu, Marcelo? Me permita aqui, em fevereiro do próximo ano, quando voltar o trabalho legislativo de 2024, esse manual vai ser entregue para todo mundo, está sendo gestado, já está aí. Estava esperando, na verdade, essas modificações agora, se haver manutenção do veto ou não, algumas coisas, né? Porque isso interfere no encaminhamento da orientação do processo legislativo, como isso se manteve, já se mantiveram, portanto, aliás, foram derrubados, perdão. Então, vai alterar um pouco essa questão da configuração e do manual do processo legislativo. Então, é uma novidade, não tem parâmetro no Brasil, tá? Tá certo? Não tem parâmetro do Brasil, né? É uma novidade de toda a Assembleia Legislativa, então vocês vão receber isso aí no próximo ano. Vai ser feito um testezinho aí agora em dezembro, né? A ideia é essa, tá certo? Mas eu ia falar isso, nem sei se eu ia falar isso, não? Eu estou aqui tirando aqui as palavras do nosso superintendente, tá vendo? Enfim, mas vai ser feito um grupo menor aqui de vocês, vai ser chamado para fazer uma análise, enfim, avaliar o desempenho, né? Testar, para poder aprimorar, e o objetivo é depois a gente tendo isso, né, estar no sistema e poder ser alimentado, modificado, aprimorado a cada tempo. Então, em fevereiro do próximo ano, quando voltarmos ao trabalho legislativo, já vamos ter um manual de processo legislativo. Então, uma coisa vai facilitar a vida de todo mundo, tá? Porque eu sei que muitas vezes a pessoa fica perguntando como faz, vai no gabinete de apoio, né, pergunta ao outro, né, um colega no gabinete, mas que tem mais afinidade, mas todo mundo que vai poder fazer as ações do legislativo vai poder ter um passo a passo nessa questão. A segunda coisa, nós estamos construindo, tá certo, um manual de processo administrativo, tá? É outra coisa, por exemplo, diária, né? Férias, né? Que não tem a ver exatamente diretamente com a parte, né, do parlamento, do gabinete, da ação, e eu sei que é uma demanda aqui que todo mundo tem aqui, tá? Então, essa parte, né, do processo, do pedido das ações internas na parte administrativa também está sendo delineado, provavelmente em junho do próximo ano teremos um manual de processo administrativo entregue também. O fevereiro já está praticamente pronto do legislativo, né? Que Marcelo, a consultoria legislativa, mais a Procuradoria da Casa está conduzindo essa questão. No processo administrativo está sendo trabalhado,
não vai ser feito de forma completa, vai trabalhar alguns setores, por exemplo, pessoal, porque lida com diária, com férias, com exoneração, com nomeação, né? Enfim, alguns setores que dialogam direto com o gabinete, com os gabinetes vão estar sendo trabalhados nessa questão, mas a gente está sendo feito também esse manual de processo administrativo e com o tempo vai ser aprimorado para o conjunto da casa, né? Enfim, mas aí para vocês terem essa informação. Enfim, mas a gente fica feliz, eu queria aqui saudar Marcelo e toda a equipe dele por esse momento agora. Nós vamos estar, na verdade, inaugurando um momento diferente, tá? Tá certo? Com a emenda constitucional, porque a imprensa falou bastante da história da derrubada dos vetos, mas tem uma mudança significativa que foi o parlamentar poderem decidir, tratar, discutir sobre orçamento, tributação e finanças. Na próxima semana, né, Marcelo, você vai informar sobre isso, né? Deverá ter outro momento aí, eu não vou falar sobre isso não, porque senão eu vou tomar a tua fala todinha aqui. Enfim, mas até um momento, mas assim, com a mudança que houve, Edécio, nosso superintendente, venha para cá. Edécio Lima, é isso? É Lima, né? Né? É o homem do planejamento e gestão aqui, nosso superintendente aí. Tá certo? É o homem que tem, ó, quem quer o dinheiro peça dessa, tá certo? É ele que tem a chave do cofre aí, viu? Só falei o apelo para ele aí. Enfim, então, nós vamos, com a emenda constitucional que foi aprovada no primeiro semestre, né, que o parlamentar pode disciplinar sobre tributo, orçamento, finanças, tá certo? Ou é uma mudança de paradigma, tá certo? Então, assim, essa nova orientação vai sair hoje aqui, né, com essa questão das emendas que foram feitas à lei de diretoria orçamentária, que foram, né, mantidas na derrubada do veto do governadora, também significa que essa reunião aqui, ela tem outro caráter. Eu sei que a maioria aqui, né, já está habituado, todo ano a Conselhoria Legislativa faz reuniões, né, discute, enfim, mas tem novidades boas, positivas, do empoderamento do Poder Legislativo, tá certo? O presidente Álvaro, né, o meu secretário Gustavo, a minha diretora, como, aliás, o conjunto da casa está de parabéns pela altivez e resgate do papel do Poder Legislativo. Então, assim, não foram quaisquer decisões tomadas pela casa no primeiro semestre de forma unânime em relação à emenda constitucional e agora também, né, majoritariamente, os parlamentares se posicionaram. Então, assim, aproveitem esse momento agora. É muito importante, né, de a gente poder estar exercitando como fazer, o que fazer, de que modo fazer, para que a gente possa tratar essa questão aí. Enfim, então desejar aqui, viu, Marcelo, a toda a equipe aí, né, parabenizar pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo aí e nós estamos aqui à disposição, na Superintendência Geral aqui, para poder avançar nesse trabalho. Então, um dia de muita paz, eu vou pedir cadeira para as pessoas que estão sentadas então em pé aí, tá certo? Viu, seu Eli? Eli quer crescer ali, tá vendo? Né? Você é cavalheiro, né, ali, tá certo? Mas vai ter cadeira, eu vou pedir pro pessoal, tá certo, pessoal? Então, um bom dia de muita paz para todo mundo e para quem gosta de axé, muito axé, tá? Bom dia a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do nosso superintendente-geral, Isaltino Nascimento, ex-deputado. E a quem eu agradeço as palavras. Em nome de toda a consultoria, eu agradeço a vocês, Isaltino, as palavras e seu reconhecimento só faz aumentar a nossa responsabilidade, tá certo? Como o Isaltino falou, esse primeiro ano da legislatura é um ano que a gente vê muitas caras novas aqui, né? Todos os anos a gente realiza esse evento, né? E no primeiro ano da legislatura, os novos deputados, né, têm contato pela primeira vez com esse instrumento, né, que são as emendas parlamentares, que é um dos instrumentos, mas é um instrumento muito importante para que o parlamentar possa dar satisfação, dar um retorno às suas bases, né? Esse ano, nós temos uma novidade, né, que é o advento das transferências especiais, né, que são as emendas PIX, né, mais conhecidas como emendas PIX. Vocês já devem ter acessado o manual, né, de elaboração de emendas, que está disponibilizado desde a semana passada, né. Vocês vão ver, vão compreender que é um sistema extremamente simples, né. Me perguntaram se a gente podia fazer uma emenda lá na consultoria, através de uma solicitação. Olha, é mais fácil você entrar no sistema e fazer a emenda do que pedir para a gente fazer para você, né. Isso vai ficar claro, né, aqui ao longo dessa manhã. Esse sistema também é um sistema que vem sendo desenvolvido ao longo dos anos. Cada ano ele fica, a interface fica mais amigável, ele fica mais simples de ser trabalhado, tá?
E como o Isaltino falou, semana que vem a gente vai ter um outro encontro para discutir a questão dos projetos que impliquem em aumento de despesa e renúncia de receita. A gente estava aguardando essa definição do veto, né, porque a LDO ela traz algumas regras para a tramitação desses projetos, e uma vez com o desfecho, né, dessa polêmica do veto, né, o veto foi derrubado e essas emendas apresentadas à LDO, elas integrarão a lei. Então, na próxima semana, a gente vai trazer aqui para vocês como fica o processo legislativo para a aprovação desses projetos, que aumentam a despesa ou tragam renúncia de receita. Ok? Bom, eu vou ser breve aqui, porque pela ordem está da hora, né, para poder passar a palavra aqui para os consultores que vão fazer a apresentação. Mas queria dizer, Isaltino, a gente lá na consultoria, a gente não empresta dinheiro, e a gente também não consegue casamento, porque foi uma demanda que já surgiu lá. Tá avisando a todo mundo, acho que ninguém vai fazer essa demanda não, mas teve uma demanda dessa lá né? Tá. Eu queria agradecer e parabenizar o Núcleo de Orçamento e Economia, né, pela elaboração desse manual, pelo aperfeiçoamento do sistema, pela realização desse evento também, na pessoa de Cláudio, né, o chefe do núcleo, Silano e Alexandre aqui, e aos outros membros que não estão aqui presentes, Eric, André, Guilherme Stor. Tudo fera, só tem fera aqui. Eu dizia aqui, ó, que esse pessoal abre lápis doce com luva de boxe. Aproveita, eles são bons, viu? Ednilson, Mozart. Esqueci alguém, não? Eric, falei Eric também. Né? E eu sei que não é necessário, isso vocês sabem, mas é importante repetir que a consultoria está sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Bom, nosso superintendente de Planejamento e Gestão é Décio Lima, rubro-negro. Não é assim? O filho dele estava ontem na entrega do título cidadão para o Diego Souza. Isso, o meu filho optou torcer pelo esporte. Eu já esclareci em outras ocasiões aqui que meu time não está muito bem atualmente, mas eu sou torcedor do Vasco da Gama. Estando bom, estando ruim, a gente continua com o mesmo time. Quem é torcedor sabe disso. Mas eu queria cumprimentar a mesa diretora aqui, na pessoa do nosso superintendente geral, cumprimentando também os dois órgãos que conduzem esse trabalho, a Comissão de Finanças e a Consultoria Legislativa, e como Marcelo falou aqui para as caras novas, eu vou me dirigir às caras velhas, porque a gente sabe, e eu acompanhei isso durante muito tempo, do trabalho grande que a gente tinha no passado para cumprir essa etapa que o Poder Legislativo, que é muito importante, né, de fazer emendas ao projeto, às leis orçamentárias como um todo. E no passado, alguns dos senhores acompanharam, a gente já teve situações aqui de 12 mil emendas, e isso era feito no papel, era um trabalho muito grande para os gabinetes, para os assessores, e era um trabalho muito grande multiplicado por 49 para a equipe técnica da Comissão de Finanças, que àquela altura não tinha consultoria legislativa para dar o suporte. Então, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo, a gente foi procurando criar ferramentas que facilitassem e aprimorassem esse trabalho, de modo que o parlamentar tivesse condições de agir de uma maneira mais qualitativa, trazendo benefícios para a sociedade como um todo, para que a intervenção dele, aquela pessoa, aquela figura de parlamentar, que é o representante, a voz que está mais próxima do cidadão, pudesse trazer, nesse momento, intervenções à lei orçamentária, que a gente sabe é de iniciativa do governador, da governadora, mas o parlamentar ele tem contribuições a fazer. Então, a gente trabalhou muito, arduamente, durante todo esse período, para aperfeiçoar essas ferramentas, de modo que hoje vocês têm um sistema muito mais moderno, não precisa daquelas emendas que a gente fazia antigamente no papel e a conferência que a gente tinha que fazer, a Comissão de Finanças há de verificar isso também, que era um trabalho muito grande e que não tinha uma equipe para auxiliar. Então, parabenizar a consultoria legislativa, lembrando aqui que a consultoria legislativa, ela cumpre esse papel de prestar esse assessoramento aos mandatos parlamentares, seja na figura direta do parlamentar, mas também do seu corpo de assessores.
E isso se faz não apenas com a Comissão de Finanças, mas em todas as outras comissões que a consultoria procura dar esse suporte técnico. A importância disso para o fortalecimento do parlamento como um todo. Então, assim, a consultoria ela vem para fortalecer o trabalho de vocês também, porque através dessas ferramentas e do suporte técnico que ela pode prestar, as intervenções que os parlamentares fazem através de vocês têm maiores chances de ter um sucesso na aprovação final. Sucesso a todos para vocês, aproveitem esse momento e desejo também sorte aqui à Comissão de Finanças na condução de todo esse trabalho. Bom dia a todos. Obrigado, Décio. Só um registro. A presença do consultor Daniel Sarinho, do Núcleo de Direito, que está aqui presente, e um agradecimento especial à Superintendência de Tecnologia da Informação, na pessoa do seu superintendente Braulio Lira, que é um parceiro grande e tem uma participação muito importante nesse processo de elaboração de emendas. Bom, pessoal, eu e Marcelo vamos precisar sair dessa também, mas assim, só informando quem está em pé, vai chegar a 30 cadeiras aqui, tá certo? Então aguardem, já está providenciando, o pessoal está vindo para cá, as cadeiras. Como é que vai ser a condução aqui? A gente vai sair, Cláudio, o pessoal vive aqui na mesa, Rafael. A proposta, eles vão fazer a apresentação aqui, tá certo? E aí vocês vão guardando as dúvidas, perguntas ao término da apresentação e aí se abre para que as pessoas possam perguntar, falar, ter a dúvida, ok? Pode ser assim? E aí, por final, a gente vai descer aqui, todo mundo se pedir para todo mundo ficar em pé, para fazer uma foto para registrar a diário oficial. Não, esqueci o teu nome. Paulo, vai fazer uma foto bonita para você, pessoal? Então, vamos ficar em pé, a gente vai descer para fazer uma foto aí, tá? Para registrar também. Obrigado, pessoal. Bom dia, bom trabalho aí. Nas pontas aí, aperta mais um pouquinho. A foto está disponível, diga aí. No site da Alep. No site da Alep, a foto está disponível, pessoal. Sorriam. Oi? Acho que o Rafael vai falar primeiro. Pode ser. Rafael parece que vai fazer em nome da deputada. Vai. Pronto. Eu vou fixar na mesa aqui só. Tá. Ok. Eu vou ficar aqui, que eu vou passar os slides aqui, né? Não, eu tô com o controle. Vou passar pelo controle. Alexandre disse que tu vai dar uma maravilha aí, só para deputado. Pronto, vai lá. Vai ser depois eu passo para você. Senta aqui. Quem que vai? Alexandre. Passo para ti a palavra. Depois tu passa para a palavra. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, me chamo Leandro Rafael, né, da Comissão de Finanças. Gostaria de saudar aqui o amigo Cláudio, Alexandre, Silano, a todos os presentes aqui, agradecer a presença de todos. Gostaria de justificar também a presença da deputada Débora Almeida, né, que é a presidente da Comissão de Finanças. Aconteceram alguns imprevistos, ela tinha confirmado presença ontem no evento. Estaria aqui também junto com Isaltino, com Marcelo, com Edésio, para fazer a abertura aqui do evento, mas infelizmente, por algum motivo, ela não pôde chegar a tempo. E aí, só ressaltando também a questão deste momento, né,
que a gente já teve vários outros momentos parecidos no passado. Isso antes da pandemia, a gente teve que parar na pandemia, justamente por conta do processo que passou a ser através de remoto, né? Tratamento remoto, e aí a gente adotou uma nova dinâmica, né? Através das videoaulas, justamente para não ficar sem o suporte devido que a gente, enquanto Comissão de Finanças e a Consultoria Legislativa, né? Do Núcleo de Orçamento, onde Cláudio é o chefe do núcleo, e tem aí o apoio, né, dos consultores. Aqui a gente está contando com a presença de 4, pelo menos são os que eu estou vendo aqui. Silano, Alexandre, Stor e André. Mas tem outras pessoas envolvidas no processo também. Gostaria de ressaltar aqui o apoio da Comissão de Finanças. Aqui tem Leninha, Luiz Pedro, né, que muitos conhecem, Felipe, Débora, e agora a nossa nova estagiária chegou agora para nos dar um apoio maior. E o Diane, seja bem-vinda, né? E gostaria de agradecer a presença de todos aqui. Muitos aqui eu já conheço. A gente tem o convívio do dia a dia, né? Não só na elaboração das emendas, quanto também na questão dos remanejamentos, que se sucedem, né, aí depois da aprovação do orçamento. Mas era esse o registro que eu queria fazer. De imediato já passo a palavra para Cláudio aqui, para ele dar prosseguimento. Em seguida, Silano e Alexandre vão fazer a apresentação, e a gente está aqui à disposição para tirar alguma dúvida que venha a surgir. Bom dia e obrigado. Bom dia a todos, meu nome é Cláudio Alencar, sou chefe do Núcleo de Orçamento e Economia, da consultoria, e boas-vindas a todos. Esse ano é um ano de desafio em relação à elaboração de emendas parlamentares. Ocorreram alterações tanto através da emenda constitucional em relação à elaboração de projeto de lei de autoria parlamentar que gera o despeso, renúncia de receita, que vai ser um assunto da semana que vem, mas esse assunto especificamente aqui, que vai ser tratado, nós tivemos uma alteração desde 2019 na Constituição Federal, em relação às emendas parlamentares, ao orçamento. É muito importante, obviamente vocês sabem que esse assunto de emendas parlamentares é um assunto de interesse muito grande dos parlamentares. Ao longo do tempo, os valores vêm sendo alterados. O valor da emenda parlamentar para esse ano parlamentar gira em torno de 5.200.000 reais. E vocês sabem que existem regras que devem ser observadas, que foram alteradas na Constituição Federal e Constituição do Estado, que vão ser colocadas aqui. E o objetivo hoje, especificamente, nós temos aqui Silano Barros, que vai dar uma orientação mais geral para situar, do ponto de vista teórico, essa questão. Vai ser bem rápido, uns 30 minutos. E nós vamos passar depois para Alexandre Vasconcelos, dentro de uma lógica mais operacional, para vocês verem como é que vai funcionar o nosso sistema. E além, obviamente, dessa orientação, existe o manual de elaboração de emendas parlamentares, que já está disposto lá na página da Assembleia, além dessas videoaulas de orientação. E finaliza aqui com essa apresentação, e a gente acredita que esse suporte que está sendo dado vai facilitar a elaboração de emendas parlamentares, mas se ocorrer alguma dúvida no decorrer do processo, não só hoje, nesse processo na abertura de emendas parlamentares, tem a Comissão de Finanças e a Consultoria Legislativa para dar um suporte de uma orientação se houver necessidade. Então, eu queria agradecer a presença de vocês aqui e a consultoria e a Comissão de Finanças. Nós estamos aqui para dar todo o suporte aos gabinetes para que realizem esse trabalho de orientação, de elaboração de emenda dos parlamentares com maior precisão e que o parlamentar se sinta representado por essas emendas que vocês vão elaborar, né? E a gente acredita que o processo que está sendo realizado nesse período vai ajudá-los nessa missão. Eu vou passar a palavra agora para Silano, que vai começar a primeira parte dessa orientação, palestra de orientação. Obrigado, Cláudio. Oi, pessoal, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Silano, e eu, junto com os meus amigos Alexandre e Cláudio,
e os demais colegas que estão aí com vocês, atuo na consultoria também, lá no Núcleo de Orçamento e Economia. E aí tivemos essa ideia de fazer essa apresentação para vocês, certo? Para a gente tentar elucidar esse momento tão importante na tramitação do projeto de lei orçamentária. Quero começar a minha fala agradecendo ao coordenador da Comissão de Finanças, que está aqui com a gente, Rafael. Obrigado pelas palavras. Além dele coordenar a comissão, ele também tem um importante papel na interlocução com os gabinetes, vocês já devem vivenciar isso no dia a dia. Então, é muito importante a sua presença aqui. Obrigado, Rafael, pela presença, pelas palavras e pela parceria. Também quero agradecer a presença de todos, tá? Queria registrar que é um momento muito especial para a gente, porque essa ideia de uma apresentação sobre as emendas, ela é relativamente antiga lá na consultoria, a gente já vinha conduzindo esse trabalho já há um certo tempo, mas aí, infelizmente, por conta da pandemia, a gente teve que suspender esse trabalho e tivemos que usar outras alternativas, como já foi frisado aqui, né, como as videoaulas, que foram muito úteis e que, por sinal, nós repetimos este ano, tá? Não sei se vocês já tiveram acesso a elas, mas a gente recomenda fortemente porque estão muito boas, estão muito elucidativas, mas a gente achou importante retomar essa prática por dois motivos principais, né? Primeiramente, é um ano de início de legislatura, a gente sabe que, como a gente já viu aqui, né, tem muita gente que entrou agora este ano, então é a primeira vez que está tendo oportunidade de trabalhar com esse tema, com essa matéria. Então, a gente achou importante trazer esses esclarecimentos para vocês. E também porque a gente está vivendo um momento de muita renovação legislativa. Tivemos normas muito importantes que mexeram com esse processo neste ano de 2023. A gente vai mostrar aqui na apresentação. Então, a gente achou que era muita novidade junta. Então, a gente achou útil realmente fazer essa transmissão numa palestra presencial. Então, a gente agradece profundamente a presença de vocês. Isso nos motiva, né, claro, para a gente continuar desenvolvendo esse trabalho. E a gente espera que vocês saiam daqui hoje, pelo menos com aquela sensação de que valeu a pena terem vindo, tá? Eu vou pedir licença para apresentar aqui no chão, porque eu acho que fica mais fácil de eu projetar, né? Tá? Então, sem maiores delongas, eu vou começar aqui a apresentação, tá, gente? Como vocês estão vendo, o nosso tema é justamente o processo de elaboração de emendas ao projeto de lei orçamentária. E aí eu trouxe os tópicos que a gente pretende apresentar aqui. Opa. Desculpa, gente, deste ano estava funcionando. Sempre acontece nessa hora. Vou passar então. Não, tenta tirar tirar e botar novamente. Ops. Acho que agora foi. Bom, continuando, tá? Eu trouxe aqui o roteiro dos temas que a gente pretende abordar. Pode parecer extenso, mas a ideia é a gente trazer apenas as noções básicas, tá? Não quero tomar a manhã inteira, só metade dela. Então, vamos lá. Vamos falar aqui de legislação, né? Como já adiantei, as inovações legislativas que interferem no processo. Vou trazer alguns conceitos rápidos, trazer a noção de obrigatoriedade, depois vou falar um pouco da reserva parlamentar, a cota individual, o valor mínimo para as emendas, os tipos de emenda que têm aplicação para este ano, trazer um cronograma também das etapas, né, que fazem parte desse processo aqui na Assembleia, e no final, o momento que eu acho que é o mais importante, que é a parte prática, né? Aí Alexandre vai assumir e a gente vai enfatizar, porque esse é o nosso objetivo, tá? Fazer com que vocês consigam conduzir esse processo de forma autônoma e independente. Não é tão difícil, o sistema está muito bom. Inclusive, eu quero reforçar o agradecimento que a gente fez à Superintendência de Tecnologia de Informação, porque eles desenvolveram um trabalho muito bom este ano, então está bem intuitivo, a interface também está bem agradável. É muito difícil errar, tá? Mas é bom a gente ter uma noção de como é que funciona, porque o sistema foi concebido em cima dessas bases, tá certo? Muito bem, nesse tópico de legislação, o que eu tenho para ressaltar é que, nesse momento de emendas ao projeto de lei orçamentária, duas normas são as mais importantes. A primeira delas
é a Constituição do Estado de Pernambuco. E, em segundo lugar, a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Tá? Existem outras normas que a gente eventualmente pode recorrer a elas, porque elas podem ter incidência em alguma dessas etapas. Eu destacaria a Lei de Responsabilidade Fiscal e a Lei Complementar 141, que é que trata das ações de serviços públicos de saúde. Mas são questões pontuais que eu resolvi não trazer aqui. Para este momento, eu privilegiei essas duas. Elas que congregam a maior parte das normas que participam desse processo. Em relação à Constituição, eu destaquei aqui onde a gente vai encontrar a normatização das emendas parlamentares, em relação à lei orçamentária. Tá? É no artigo 123A, no artigo 65 do ato das disposições constitucionais transitórias e a emenda constitucional 58, que é uma daquelas normas que eu já apresentei aqui, que foram aprovadas este ano, que já está valendo e que trouxe muitas inovações nesse processo. Por isso que eu destaquei aqui. Em relação à LDO, essa parte de emendas parlamentares ao orçamento, ela é disposta na seção 7 do capítulo 4, que é o que trata do regime de execução das programações incluídas ou acrescidas por emendas individuais. Tá? Aí tem todo um regramento ali, aí desdobra ainda mais as regras constitucionais que tratam do tema, certo? Por isso que eu trouxe aqui para mostrar para vocês. O que eu percebi algumas pessoas anotando, esses slides vão ser disponibilizados depois, tá, pessoal? É importante. Obrigado, Alexandre. Bom, tranquilo até agora, né? Pode anotar. Sim, claro. Tranquilo, gente. Está muito rápido. Eu estou passando porque isso aqui é a parte introdutória, tá? Agora eu vou retomar a questão de conceito. Para a gente tratar de emendas, a gente tem que saber o que é uma emenda, certo? Então, eu trouxe aqui para cá para discutir o conceito que está previsto no regimento aqui da Assembleia. Diz que emendas são proposições acessórias às proposições legislativas que objetivam alterar o seu texto. E aí, ao final, na promulgação, elas são incorporadas e o projeto vira lei. Tá? Com o projeto de lei orçamentária não é diferente, continua essa mesma lógica. No entanto, em relação ao projeto de lei orçamentária, essas emendas têm uma particularidade. Aliás, duas. A primeira delas, elas, além de alterarem o texto da lei orçamentária, também podem alterar os seus demonstrativos. Eu não sei se todos já tiveram acesso, mas o PELOA, ele tem a parte textual, que é bem reduzida, mas o grosso dela é justamente as dotações que vão destinar recursos para as ações do governo. E isso é feito por meio de demonstrativos, de tabelas, de quadros numéricos, né? Então, quando o parlamentar propõe uma emenda ao PELOA, também tem o poder de alterar esses demonstrativos. Isso é uma particularidade das emendas que participam desse processo. A outra particularidade desse tipo de emenda é que elas podem ser impositivas, certo? ênfase em positiva. É bom a gente ressaltar que não são todas as emendas que são propostas que têm essa característica, certo? Mas elas podem vir a ter. Eu pretendo elucidar isso mais à frente, certo? Mas já que estamos tratando disso, vamos falar agora sobre obrigatoriedade. Muito bem. De onde é que deflui essa obrigatoriedade? Eu já falei aqui. Das normas que regem o processo. A Constituição do Estado e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. E o que é que elas dizem? Elas dizem que é obrigatória, como já falei, já antecipei, a execução dos créditos constantes da Lei Orçamentária Anual, resultantes de emendas parlamentares, a palavra emenda aí, financiadas exclusivamente com recursos consignados na reserva parlamentar. Então, já começa a esclarecer um pouco essa ideia de obrigatoriedade. Percebam, não é toda emenda à lei orçamentária que tem essa impositividade. São apenas aquelas que, o quê, gente? São financiadas com recursos da reserva parlamentar. Tá certo? Obrigado. Tá claro? Tranquilo, né? Muito bem, então vamos começar a explicar o que vem a ser essa reserva parlamentar. Pelo conceito da legislação, a gente percebe que é uma dotação específica, né, que foi separada pelo projeto para servir de fonte de recursos para emendas parlamentares. Certo? Dentre as dotações lá do projeto, tem uma reservazinha que vai constituir
essa margem financeira para os deputados poderem propor emendas, certo? Também existe uma outra regra que diz que o montante dessa reserva será equivalente a 0,7% da receita corrente líquida de 2022. Percebam que isso aí é apenas um parâmetro, tá? A lei vai vigorar em 2024, mas a gente está partindo de um parâmetro financeiro que foi calculado em 2022. Por que é assim? Porque está na Constituição. Ela que manda fazer dessa forma. Mas vocês precisam ter em mente que não significa que aquilo que foi arrecadado em 2022 ficou guardado até agora, isso vai ser usado ano que vem, certo? Muito provavelmente o que foi arrecadado lá já foi gasto lá, certo? Isso é apenas um parâmetro de cálculo para a gente poder definir o tamanho da parcela que vai constar no projeto. Aí o que foi que eu fiz? Eu fui resgatar esse dado, né? Eu fui lá nos relatórios de execução orçamentária, achei o valor da receita corrente líquida na época e calculei o montante que vai vigorar para 2024. E aí cheguei a esse valor aqui, ó, 257 milhões. Esse é o valor da reserva parlamentar, que, como eu já mencionei antes, vai financiar as emendas impositivas à lei orçamentária. Tudo bem até agora? Então, só para mostrar aqui como é que aparece, ó. Lembra que eu falei que a lei orçamentária ela é feita de demonstrativos. Esse aí é um deles, tá? É assim que está lá no projeto. Você vê aí o quantitativo, o grupo de despesa, a categoria econômica, a modalidade de aplicação, tá? Para quem não está enxergando, eu dei um zoom. E aí, ó, eu cheguei a esse quadro, tá? Diz aqui que se trata da reserva de emendas parlamentares, como eu já falei, e está aqui o valor, 257.058.900. Esse é o valor exato da reserva parlamentar para 2024, tá? Para eu poder anunciar a lógica da reserva, eu quis pensar em uma ilustração. E aí, bom, vamos partir do orçamento total, tá? E vamos chegar no que representa essa reserva. Para mim, na hora de comparar o orçamento, para explicar o que é orçamento, eu não consigo pensar em outra coisa que não seja um bolo. Para mim, um orçamento é como se fosse um grande bolo. E essa comparação, para mim, ela é muito pertinente, porque a gente sabe que para fazer um bolo, a gente precisa de quê? De uma receita. E o bolo orçamentário, ele também é feito a partir de uma receita. Aliás, de várias receitas, que são as receitas públicas, tá? Então, eu fiquei imaginando, acho que o chefe do executivo ele deve pegar o quê? Uns 3 quilos de ICMS, junta com os 2 litros de fundo de participação dos estados, deve juntar aí umas 3 xícaras de PVA, 2 colheres de operações de crédito, também são receitas públicas, tá? Também consta no orçamento, é importante ter isso. Uma pitada de CD, que é imposto de causa-mortes e doação. Obrigado. Contribuições e taxas a gosto, mistura tudo e constrói o bolo orçamentário, certo? Beleza. Esse bolo vai ter que ser fatiado e vai financiar as ações do governo. Então, a gente vai fazendo o corte dele e vai destinando os pedaços para ações governamentais específicas. Esqueci de dizer. O valor desse bolo, tá, gente? Para o ano que vem vai ser de 48 bilhões e 400 milhões, mais ou menos, tá? Aí, entre essas fatias, uma delas é a fatia da reserva parlamentar, ok? Tá aí, eu fiz o corte. Isso aqui é a reserva parlamentar. Esse corte aí está em escala, certo? Ele representa aproximadamente 0,5% do orçamento total. Aí, a essa altura, vocês devem estar me perguntando, mas não era 0,7? Por que está 0,5? Veja, é outro parâmetro, tá?
O 0,7 é da receita corrente líquida de 2022 para a gente chegar no valor. Depois que a gente juntou tudo, a gente percebe que esse valor dentro das receitas que eu falei representa 0,5%, certo? Então tá aí, ó. Mais uma vez, os 257 milhões que a gente já anunciou antes, que é o montante equivalente da reserva parlamentar. Eu sei que pode parecer pouco, mas isso daqui é importante, ó. A reserva parlamentar tem crescido nos últimos anos. E em 2024, ela representa um crescimento de 64% em relação a este ano de 2023. Então, eu fiz aqui uma ilustração, um gráfico, para mostrar para você o crescimento dessa fatia. Ó. Veja como ela cresceu desde 2018. A gente, naquela época, tinha uma reserva parlamentar de 74 milhões e já estamos passando aqui de 250 milhões. Ó. Então, a fatia está crescendo. Tá? Bom, falamos da reserva parlamentar. Entendido isso, né? Só que o trabalho não termina aqui, porque essa reserva ela precisa ser distribuída entre os parlamentares, certo? Então, também tem a previsão de cálculo de repartição nas normas que eu já falei, a Constituição do Estado e a Lei de Diretrizes Orçamentárias. O que é que elas dizem? Que a reserva parlamentar, ou seja, aquela fatia que eu mostrei, ela é dividida em partes iguais para cada parlamentar. E aí eu sei que tem muita gente aqui que, como eu, também é de humanas, resolvi colocar o cálculo aqui para facilitar a minha vida. Eu dividi 257 milhões por 49 deputados e cheguei a esse valor de 5 milhões, 5,2 milhões, que é o valor, sim, da cota individual para cada parlamentar. Esse valor é importante porque quando vocês entrarem no sistema, ele que vai aparecer para vocês, disponível para vocês começarem a construírem as suas emendas, tá? Então, mais uma vez, para ilustrar, eu peguei aquela fatia do bolo, que é o quê? A reserva parlamentar, que eu já expliquei. Está aí o valor que eu já anunciei para vocês, já, 257 milhões. O que é que eu faço? Tento dividir por 49. A Constituição fala em distribuição igualitária. Eu sei que vai ter um chato aí que vai dizer, mas aquele dali está com cobertura, o meu não está, o meu tem mais recheio, o outro não tem, mas me ajudem nessa, tá? São partes iguais aqui. Se a gente dividir a reserva parlamentar por 49, vai sobrar esse pedacinho, que vai ser equivalente a R$ 5.246.100. Esse é o valor exato que vai constar no sistema, certo? Por isso que eu fiz questão de trazer para vocês aqui. Tranquilo, né? Já que estamos falando de valores, eu também achei útil trazer nessa parte o valor mínimo para cada emenda. Também existe uma regra na legislação, está aí, ó, no caso específico é na LDO, que diz que o valor mínimo por emendas é de R$ 20.000 se a emenda for destinada a alguma entidade privada, ou de R$ 60.000 para qualquer outra situação que não seja essa transferência para entidades, certo? Eu trouxe mais para vocês entenderem, mas durante o manuseio do sistema, vocês não vão precisar se preocupar com isso, porque se vocês tentarem fazer uma emenda com um valor abaixo disso, o sistema não vai permitir, vai trazer uma mensagem, vai travar, não vai deixar você continuar com a operação, certo? Mas é bom vocês terem conhecimento para entender como é que funciona a lógica do sistema. Trouxe aí mais um gráfico mostrando, né, que para entidades privadas a emenda, o valor mínimo dela é de R$ 20.000 e, nos demais casos, R$ 60.000. Ok até aí? Também sem mistérios, está na legislação, vocês podem consultar, certo? Mas é sempre bom a gente estar reforçando isso, né, para vocês entenderem, ter isso bem claro. Posso prosseguir? Está muito rápido, tá? Tranquilo, né? Bom, vamos passar para a nova etapa da apresentação, que é a que trata de tipos de emendas, certo? Nesse ponto,
eu queria anunciar que eu não estou trazendo uma classificação doutrinária, nem uma classificação ontológica, epistemológica, taxonômica. Eu estou falando difícil porque está sendo gravado, aí é bom de se mostrar um pouquinho. Isso aqui é uma classificação de ordem prática. Por que a gente fez isso? Para o sistema poder aceitar a legislação, certo? Então, o que interessa para vocês é que para 2024, vocês vão propor emendas desses tipos. Saúde, ou melhor, ações e serviços públicos de saúde, é o que quer dizer essa sigla aqui. Emendas chamadas demais destinações, ou seja, fora da área de saúde. A transferência especial, que é a principal novidade deste ano, eu vou explicar mais sobre ela mais na frente. E as emendas não impositivas, como já falei no começo, né? Existem emendas que são impositivas, que são quais? Aquelas financiadas pela reserva parlamentar. E as emendas não impositivas, que vocês devem estar deduzindo, que são aquelas que estão fora da reserva, tá? Então eu vou falar um pouquinho sobre ela no final. Então, vou falar sobre cada uma delas, tá? Começando pelas emendas de saúde. Talvez essa seja a regra mais importante, que é que diz que pelo menos metade das emendas devem ser destinadas a ações e serviços públicos de saúde, tá? Isso é uma regra que está na Constituição, isso aí foi incorporado no sistema. Quando vocês começarem a propor emendas lá, vai aparecer uma barrinha que vai fazer a contagem. Quem já teve a oportunidade de entrar no sistema vai perceber, certo? Isso aqui é importante, tá? E aí, para facilitar mais uma vez, já me antecipei, já fiz o cálculo aqui, ó. Então, daqueles 5.200.000 que eu falei no começo, pelo menos, tá? Isso aqui é um limite mínimo, R$2.623.050 tem que ser destinados à área de saúde, certo? Por uma determinação constitucional. Eu trouxe aqui a ilustração, tá? Para reforçar a ideia. Isso é um limite mínimo. Certo? Então, no mínimo, o parlamentar tem que destinar essa quantidade de recursos aí para a área de saúde. Certo? Como eu já falei, isso vai aparecer no sistema em forma de uma barra colorida que vai sendo preenchida à medida que vocês forem propondo as emendas. Essa parte a Alexandre vai poder mostrar melhor. Tranquilo, né? Vamos passar para as demais destinações. Por conta da legislação, a gente adotou essa lógica. Tem as emendas de saúde e as outras. Ou seja, não são de saúde, são de outras áreas. Tá? Então tá aí, ó. Isso aqui é importante comentar. Para quem já vinha atuando com isso no passado, a LDO sempre tinha uma prática de trazer as áreas temáticas que poderiam receber emendas. Quem já trabalhou com isso vai lembrar. Este ano, essa lógica não existe mais, tá? Existe a liberdade de a gente propor emendas para qualquer área que tenha aptidão de receber recursos. Claro, tem algumas vedações, um ou outro ali, mas são casos pontuais. No geral, certo? Podem ser propostas emendas para quaisquer áreas de atuação parlamentar. Como já falei, né, podem ser elaboradas emendas a qualquer ação, modalidade ou grupo que as aceite, né? Só que aí, nesse caso particular, o parlamentar vai ter que dizer qual é a área que ele quer. Na hora que estiver preenchendo o cadastro, tem um campo lá para ele dizer, quer dizer, ele vai indicar a ação e automaticamente o sistema vai identificar qual é a área que aquela ação pertence. Tá? Bom, vocês perceberam que existe um limite mínimo de saúde, certo? Por uma questão de lógica, existe um limite máximo para as outras áreas, que é o quê? É justamente o que sobra depois que a gente traz essa baliza da saúde, tá? Pergunta. Tá. Você vai falar depois, mas é uma dúvida que a gente tem. A gente tem um limite mínimo de saúde. Alguns municípios têm um limite que já vai receber de emenda federal. E a gente quer aplicar essa saúde naquele município, para ficar com a de saúde. Vai ter já travar, como é que vai ser esse procedimento? Por exemplo, o município ele tem um limite para receber, para custeio na saúde. Geralmente os municípios pequenos, para
preenche esse custeio com emendas federais. As emendas estaduais somam-se nessa questão ou é diferente? Não. O Silano, Exatamente. não tem nada a ver com a questão da reserva parlamentar estadual. Acho que não. São duas coisas distintas. Então não tem limite para E vai ser pelo questão centro. estadual para município. Conseguiram Porque a captar? gente está conversando com os prefeitos. E a gente pode mandar para a saúde, para custeio, mas geralmente os prefeitos já trazem essa dúvida. Diz, não, eu já coloco meu teto com emenda federal. Eu recebi E a algumas gente tá demandas nesse buscando uma sentido, saída para mas não ter... não chega a calcular com aquela mesma cota, não. Não soma-se, né? Não. São cotas distintas. Na verdade, não existe uma cota para a reserva estadual. Para qualquer tipo de seja estadual ou federal. Entendeu? Geralmente os prefeitos acham que essa cota que eles têm lá de teto é para emenda, independente seja estadual ou federal. É só para federal. Bom, solucionada aí a questão. Bom, mas trazendo aqui para o nosso plano, esse limite aqui é na elaboração da emenda, certo? Esse limite vale para o parlamentar que está propondo as emendas, certo? É um parâmetro legislativo para esta situação específica. Então, continuando o raciocínio, o parâmetro que existe é em relação às emendas da área de saúde, que é o limite mínimo. Consequentemente, tudo que não for saúde tem o limite máximo, que é justamente o que sobra depois que a gente tira o limite de saúde. Então, eu trouxe aí as ilustrações representando educação, agricultura, ciência e tecnologia, saneamento, energia, cidadania, assistência social, cultura, enfim. Todas as áreas que estão previstas no orçamento podem receber recursos, certo? E aí vai ter esse limite máximo, que é exatamente a metade, depois que a gente tira a metade da saúde. Compreendido? Pronto, agora chegamos na grande novidade deste ano, que é a transferência especial, certo? Isso aí foi introduzido na legislação por meio da emenda constitucional 58, que foi aquela que eu anunciei lá no começo, tá? E aí trouxe uma sistemática diferente em relação às emendas parlamentares ao orçamento. O que é que a transferência especial representa? Ele é um repasse direto ao município, certo? Consequentemente, quando esse recurso chega no município, a gente começa a entender que aqueles recursos pertencem a ele. Não estão mais sob a ingerência do governo estadual. Isso é importante também em relação à prestação de contas, né? Quem vai ter que prestar contas desse recurso é o município, não é mais o governo estadual, tá? Isso aí também é uma regra da Constituição. Tribunal de Contas. É porque a origem foi do Estado, né? E o município também se submete à jurisdição do Tribunal de Contas, tá? Como o recurso pertence a ele, ele tem que prestar contas lá. Como foi que essas transferências especiais vieram na lei orçamentária? Vieram sob a forma de uma ação específica. Está aí, ó. Esse é o código 4424. E veio com a dotação simbólica apenas para a ação ser criada, certo? À medida que os parlamentares forem propondo emendas, elas vão entrando aí nessa dotação e aí serão destinadas a depender do município de escolha, tá? O que é que precisa para a transferência especial poder valer, poder ser operacionalizada? O município precisa ter uma conta corrente específica. Isso aqui tudo é regra da Constituição, tá? Ou então da LDO. Tem que estar zerada, é específica para esse repasse, certo? É. Uhum. Enfim, é conta corrente específica, tá? Exigência da Constituição. Ah, lembrei. É porque o prefeito tem que prestar contas também à Câmara Municipal. Aí é importante ter esse zerado, tá? Não precisa de convênio. Que vocês sabem que convênio é um instrumento que normalmente é celebrado quando se quer fazer uma transferência especial, uma transferência voluntária a municípios, né? Nesse caso da transferência especial,
é dispensado, né? A transferência especial prescinde de convênio. E o município inadimplente também pode receber. Os municípios, eventualmente, eles precisam recolher impostos para o ente estadual. E mesmo que ele esteja inadimplente em relação a esses tributos, ele pode receber transferência especial, tá? Isso não é impeditivo. Ou seja, o município recebe dinheiro no caixa, sem burocracia e sem consulta SPC e Serasa. Não, nesse caso não. Não, isso aí é finalidade definida, tá? Isso aqui é direto na conta corrente lá específica, certo? Esse modelo aqui ele é tão prático que acabou ganhando um apelido que vocês devem conhecer, que é a emenda PIX, certo? É porque o sistema não vai abrir esse campo não para preencher. Deixa eu só fazer uma observação aqui importante. Isso aí se configura a tipo de exemplo assim com as emendas que são destinadas para o FEM. Ou seja, as emendas do FEM, ela necessita de uma conta zerada específica, né? Que inclusive, até agora no ano de 2023, a CEPLAG, que é quem tem a gerência do FEM, eles exigiam também o extrato zerado, justamente para finalidades de prestação de contas. A única diferença é que aqui não precisa de celebração de convênio. E já na questão do FEM, tem que apresentar plano de trabalho, como é para a infraestrutura, tem que ter a questão de projeto básico de engenharia, então é praticamente essa a diferença. Ok, gente? Pode continuar? Então, no caso dessa emenda de transferência especial, o município vai fazer um ofício indicando a conta, só isso e apresentar no CEPLAG. Como é que porque quando a gente vai fazer o lançamento dessa emenda especial, passa a ter o município e valor. Isso. E aí como é que a gente vai passar, o município passa a conta para quem? Para a CEPLAG? A gerência sobre a CEPLAG. Então, como é que... vocês vão passar para a gente como é que o município vai informar? É só o ofício, né? Na verdade, informando a conta corrente. Porque não precisa de documentação nenhuma. Especial tal, segue com. Gente, deixa eu aproveitar e fazer uma intervenção aqui. A gente acaba chegando um pouco na atribuição do executivo, tá? Eu não sei exatamente como é que eles vão conduzir esse processo lá. O projeto original de LDO, quando veio para cá, previa uma regulamentação por decreto, mas por conta da tramitação do veto, acabou que essa regra foi removida, e aí a gente não sabe como é que vai ser. É tudo muito novo, tanto para a gente quanto para eles lá, tá? Então fica até difícil. Eita, bem lembrado, tá certo. Obrigado, Alexandre, ok. Enfim, vai sair um decreto, então a gente espera que traga normas que esmiucem essa nova situação, tá? Não, aqui é sem consulta de SPC e Serasa, tá? O município inadimplente recebe direto, ok? A previsão é até janeiro, a lei que foi a norma que foi aprovada aqui, tá? Ok? Mais alguma coisa? Mais alguma pergunta? Muito bem. Então tá aqui. Falando de limite, vale a mesma lógica que eu expliquei em relação às demais destinações, certo? O limite mesmo é da área de saúde. Então, o que sobra pode ser usado tanto para destinações diversas, como também para transferência especial. Ou seja, é a outra metade, tá? R$ 2.623.050. Como é uma transferência fácil, a gente imagina que seja adotada pelos parlamentares. E aí é bom lembrar que transferência especial são transferências para os municípios. E aí a gente está com a expectativa do pessoal receber PIX aí direto, tá? Por meio das transferências especiais. Ok? Trouxe aí mais algumas observações relacionadas com as transferências especiais. Uma delas é que o parlamentar não indica o objeto, né? E se vocês vão perceber com a entrada no sistema, não vai ter o campo objeto para preencher, se a emenda escolhida for a transferência especial.
mas ele vai ter que indicar o grupo, certo? A explicação está mais embaixo. Ó. Existe um limite em relação às transferências especiais, que é o gasto mínimo de 70% delas com despesa de capital. Aí é por isso que você tem que indicar, quando for preencher lá o cadastro, qual o grupo de despesa que está sendo destinado àquela transferência, certo? Só lembrando que a Constituição também impede que a transferência especial seja utilizada para gastos com o pessoal e com o serviço da dívida, certo? Mas, tirando isso, a transferência tem bem mais flexibilidade. Aí é só para a gente retomar, né, o limite da despesa de capital em relação às transferências especiais, como já falei, é de 70%. Detalhe importante aí, como a gente viu que não pode ser gasto com dívida, então a transferência especial só pode ir para, no caso de despesa de capital, ou para investimento ou para inversão financeira, certo? Eu coloquei essas figurinhas aqui apenas para ilustrar, mas vocês entenderam que não tem o campo objeto. Então, não vai precisar dizer para que vai servir aquela transferência, certo? Você vai colocar o município, o valor e o grupo de despesa, tá? Mas eu coloquei isso aqui para exemplificar que existe esse limite de 70% de gastos com despesa de capital. E aí o município vai usar para construir escola, hospital, ambulância, obras no geral, postos, enfim. Ok? Bom, já que são muitos limites, muitos parâmetros, eu resolvi fazer uma dinâmica com vocês em relação à proporção que cada tipo de emenda dessa vai ter que representar no corpo total de emendas que foram propostas pelo parlamentar, certo? A ideia aqui é apenas resgatar os limites que nós trabalhamos até agora. Limite para a saúde, vocês lembram, né? 50%. Esse limite é o quê? É o limite mínimo, tá? É o mínimo de gasto das emendas parlamentares, tem que ser com saúde. Eu ia trazer novamente aquela ilustração da fatia do bolo cortadinha, mas eu achei muito pequena. Aí vou pedir uma licença aqui para substituir por um brigadeiro. Isso aí, digamos que representa a cota individual, certo? Como eu falei, em relação à saúde, isso é um limite mínimo. Nada impede que o parlamentar, se ele tiver essa pauta, se ele valorizar essa área, queira destinar todas as suas emendas para a área de saúde. Esse brigadeiro inteiro aqui significa que o total das emendas dele foram destinadas para a área de saúde, certo? Ele pode fazer isso, ele tem essa liberdade. Mas se ele quiser seguir o limite mínimo e quer também contemplar outras áreas, ele divide lá, né? Bota metade para a saúde, que é o que ele é obrigado, e pode usar outra metade para quaisquer outras áreas, como já anunciei aqui, né? Educação, segurança pública, cidadania, ciência e tecnologia, gestão ambiental, habitação, tá? Aí digamos que ele faça essa diferença aí. Lembrando, isso aqui é o limite máximo, no caso, né? A gente tem o mínimo de um lado e o máximo do outro, que é o que sobra. E aí, se ele quiser fazer uma proporção diferente, ele faz, ó, metade saúde e metade demais áreas. Ok? Mas digamos que o parlamentar ele tem uma base municipal importante, ele quer contemplar os municípios que ele tem uma identidade, ele tem uma base eleitoral, ele tem uma parceria muito grande e quer destinar tudo por meio de transferência especial. Tudo bem, ele pode gastar com saúde o mínimo legal e depois preencher o espaço com emendas PIX. Mais uma vez, é um limite máximo, seguindo a mesma lógica que eu expliquei em relação às demais destinações. E aí pode mandar PIX no resto do espaço. Tá? E aqui eu achei importante também resgatar que em relação à transferência especial, tem um outro limite que eu já falei. Vocês lembram, né? Pelo menos 70% das transferências têm que ser destinadas, orientadas para o grupo de despesa de capital. Tá? Então tá aí, ó. Também é um limite mínimo, mas esse limite é só para essa metade aqui, tá? Em relação à transferência especial. Ou seja, se ele tem que gastar no mínimo 70% com despesa de capital, vai sobrar 30% com despesa corrente, certo? Ele pode fazer isso também. Só que no caso da despesa corrente, isso aqui é o máximo.
Tá certo? Aí só para reforçar a ideia, tá? Se o parlamentar quiser colocar tudo em demais destinações, tudo ou em transferências especiais, ou tudo em transferência especial, só que destinado a despesas correntes, ele não pode fazer isso, tá? Alguém ficou com vontade de comer brigadeiro aí? Eu fiquei. Desculpa, gente. Para concluir, vou falar daquela emenda que sobrou, está naquela classificação que eu dei, que a emenda não é impositiva e, como vocês devem imaginar, ela não é impositiva, tá? Não tem a execução obrigatória assegurada pela legislação. Como a gente já vem explicando desde o começo, elas são financiadas com recursos fora da reserva parlamentar, certo? Como já falei, não possuem execução obrigatória, mas a gente tem que permitir essa possibilidade. O parlamentar, ele pode ter o interesse de querer reforçar dotações a partir da dedução de outras que ele acha que não são prioritárias. Então, já que ele tem essa prerrogativa, o sistema tem que permitir isso a ele, tá? Então, vai aparecer lá um quesito específico, lá, se ele quiser propor nesse sentido, tá? Mas a gente reforça que a execução não é obrigatória. Mesmo que ele venha a vencer durante a tramitação e aprovar a sua emenda, ele não vai ter assegurada a execução dela, tá certo? Para finalizar, eu só quis trazer o cronograma, porque algumas datas são importantes para vocês, certo? Estamos aqui em outubro. Aqui temos 2 momentos que são importantes, que é justamente o da chegada do projeto, que foi no dia 5 de outubro e foi publicado no dia 6. E o dia 10, que foi o dia que teve a abertura oficial do sistema. Tem realmente um lapso temporal aí, porque a gente precisa refinar o sistema incorporando a sistemática do projeto, tá? Por isso que tem essa pequena defasagem. Mas desde o dia 10 que o sistema está aberto, eu já percebi que tem gente que já está fazendo emenda lá. Quem já fez deve ter percebido que está bem intuitivo, está bem fácil de manusear, certo? Mas a gente achou importante assim, trazer pelo menos a explicação normativa por que aquele sistema funciona daquela forma, tá certo? Para ficar isso bem claro na cabeça de vocês. E em relação ao mês de novembro, tem a data principal, que eu acho que você tem que memorizar, que é justamente a do término do prazo de apresentação de emendas. É o dia 10 de novembro, percebam que é uma sexta-feira. O expediente na sexta-feira aqui vai até 13 horas, então também é o horário que termina a apresentação das emendas, então fiquem atentos, não deixem para a última hora, porque pode dar problema. Tá? Essa data é tão importante que eu até repeti aqui, ó, para vocês não esquecerem, tá? Claro que vai ter outras etapas que dizem respeito à tramitação do projeto, mas ficam mais no âmbito da Comissão de Finanças. Aí não achei interessante anunciar aqui, mas ainda tem o dia 22 de novembro, que é a votação dos pareceres parciais, e o dia 29, que é a votação do parecer geral. Tá? Logo em sequência vai para o plenário, depois sanção da governadora, tá? Muito bom, gente. Era isso que eu tinha a dizer. E agora eu vou passar a palavra para Alexandre, que é ele que vai ficar responsável pela parte prática. E espero que vocês tenham aprendido um pouco mais do processo, tá? E agora é com você, Alexandre. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Silano. Deixar de passar aqui. Também agradeço a presença de vocês. Vamos dar continuidade aqui a apresentação com a parte prática, um sistema que foi desenvolvido, como já destacado aqui, pela Superintendência de Tecnologia da Informação, idealizado por Mozart e Felipe, que são analistas da casa. Acho que fizemos essa mudança de plataforma em 2016, 2017. E aí, como o Cláudio mencionou também, esse sistema vem evoluindo. E cabe destacar, de início, que existem emendas de texto e emendas de valor. Eu acho que o Silano falou disso brevemente. As emendas de texto, de alteração do texto do PELOA, do projeto de lei orçamentária, vocês vão fazer pela LEP Trâmite, seguindo o fluxo normal na feitura de qualquer emenda. O sistema trata de emendas de valor. Vocês vão incluir dotações dentro do orçamento. Quem já pegou o projeto de lei orçamentária sabe que tem a parte textual, anexo, e os anexos na sequência, com as dotações.
Quem não teve acesso pode requerer com a mesa diretora, não sei, eu acho que está no site da Alep, não me recordo se está disponível, mas não é o que sai no Diário Oficial, né? O documento completo, o PDF, ele está disponível na mesa diretora com certeza. Então, vamos iniciar aqui. O Silano já trouxe essa imagem da reserva parlamentar, da dotação. Isso é o que vocês vão encontrar no PELO, com o valor total. E as emendas impositivas, né, ele fez a separação muito bem, vão tirar recursos daqui, anula aqui e coloca na destinação desejada pelo parlamentar. Eu vou ficar sentado aqui, pessoal, porque logo mais eu vou abrir o sistema, não num ambiente que a gente chama de produção, né, que é onde vocês trabalham, a gente tem um ambiente de testes, que é de homologação. Então vamos simular casos aqui para a gente poder explanar os principais cenários e tratar dos aspectos que julgamos como mais relevantes aqui para esse momento. Não vamos esgotar todas as questões, mas óbvio, vocês têm o manual de emendas, já foi destacado aqui, e as videoaulas que foram disponibilizadas aos gabinetes e também podem acessar as videoaulas pelo sistema. Eu mostrarei mais adiante. Então, se você tem aqui em cima uma dotação, está pequeno, né, mas é só para mostrar de uma forma geral, uma dotação da área de saúde, aqui no caso construção, ampliação, reforma e equipagem de unidades de saúde. O pessoal usa isso aqui para obra, para compra de ambulância. Então, quando a emenda for feita, digamos, uma emenda de R$1 milhão, né, para um investimento, para uma compra, uma obra grande, né, no final das contas, uma dotaçãozinha que era aqui de 110 milhões vai virar 111. Então, é dessa forma que as alterações se sucedem no orçamento, né? Você tem um projeto, quando ele passa a tramitação e ele é convertido em lei, é assim que vai ficar. E, junto com a lei orçamentária, quando for publicada, vai um anexo com todas as operações. Isso aí é o processo de publicidade. Então, vamos ao sistema de emendas. Eu imagino que muitos aqui muitos aqui já acessaram, porque a gente tem acesso, já viu que algumas emendas foram criadas, mas vocês fazem o acesso pela LEP Trâmite, o passo a passo está no manual, acho que não vale a pena explorar esse caso aqui. Quem já acessou o sistema? Algumas pessoas, tá? Estamos no começo do processo, geralmente o pessoal que já está aqui há alguns anos, já tem mais experiência. E vamos primeiro trazer um exemplo aqui, para, na sequência, replicá-lo dentro... Opa, e a resposta agora não. Calma aí. Pronto, seria um exemplo aqui de... É algo bem corriqueiro, a gente trouxe exemplos corriqueiros aqui, para não entrar em detalhes. Se quiserem algum detalhe a respeito da configuração de uma emenda, vocês podem entrar em contato com a gente, com a Comissão de Finanças, posteriormente, para tirar dúvidas. Então, seria aqui uma destinação de 300 mil para a aquisição de uma ambulância, pelo município de Recife, né? Um valor aqui... um chute, né? Óbvio que vocês têm que entrar em contato com o município para saber o valor daquela ambulância. O município tem, né? Vai pegar um valor de uma ata de registro de preço, uma adesão, ou já tem um modelo específico em mente. Tem que atentar também, né? Porque você está fazendo a emenda agora, mas você não sabe como vai estar o dólar ano que vem. Então tem a variação cambial, tem uma série de questões, então sempre se coloca um pouquinho a mais para poder garantir. E aí esse valor que sobrar depois da execução pode ser reaproveitado, até pela mudança recente que houve na LDO, né, que permite o reaproveitamento dos saldos dos empenhos realizados. Então, como seria o cadastro, né? Tratando aqui de aspectos orçamentários, né? Seria uma emenda impositiva à saúde, a modalidade de aplicação é a transferência município fundo a fundo, porque... Tudo bem. Essas emendas da área de saúde transitam, né, por fundo, né? A ação acrescida à construção, ampliação, reforma e equipagem. O grupo de despesa é um investimento, porque refere-se a uma aquisição, né, de algo que vai integrar o ativo, o doente, a cidade e o objeto, a aquisição de ambulância. A respeito da definição do objeto, muito já se conversou aqui de o quão preciso tem que ser esse objeto. É genérico, detalhes, né? Aí é interessante conversar com a executiva, porque quando elaboramos o primeiro manual, tivemos o cuidado de visitar as principais executivas e saber a opinião de cada um. E as opiniões divergem, educação, saúde,
desenvolvimento social, criança e juventude, segurança. Então, cada um tem uma opinião. É interessante conversar para afinar como eles querem a delimitação desse objeto, mas tem que ser direto, né? O objetivo é interessante não replicar, né, o que você já preencheu no formulário, né? Por exemplo, aquisição de ambulância para o município do Recife. Não precisa colocar Recife de novo no objeto, vocês já colocaram no cadastro, né? Ou para a área de saúde, não precisa, já está especificado no cadastro. Então, tem que se atentar também para isso, não colocá-lo de uma forma muito genérica, porque pode atrapalhar a execução, né? Então, isso a ser conversado, isso é um aspecto a ser conversado com a secretaria. Eu estou aqui na frente do pessoal do lado de cá, será que vocês estão conseguindo ver? Tá. Vamos lá. Isso aqui é o nosso ambiente de homologação, tá certo? Então não se assustem, isso aqui é só um teste. Eu pensei que ele já ia entrar com o usuário. Aqui entra o usuário também, né? Pronto, isso aqui é a cara do sistema. Aqui nessa aba legislativa é um sistema simples, basicamente vocês vão operar com 3, 4 telas. Né? A complexidade do processo se dá com a forma como vocês vão cadastrar as emendas. Aqui temos os remanejamentos, que não vale discutirmos agora, é algo mais pertinente ao manual de execução de emendas. Rafael, você já com certeza já entraram em contato com o Rafael para tratar de remanejamento de deputados, especialmente aqueles, né, no caso, os que renovaram o mandato. Então, a gente foca aqui, ó, no PELO 2024. Esses passo a passo também estão nas videoaulas. As videoaulas foram disponibilizadas para os gabinetes, mas também estão disponíveis aqui, ó, dentro do sistema. Se vocês entrarem em qualquer vídeo... Deixa eu ver se Iomol ele vai pegar. Olha, pegou, cara. Tá vendo? Tem videoaulas explicando aqui o passo a passo de acesso ao sistema, tá certo? Bem fácil, tivemos um bom retorno nos gabinetes dos anos anteriores, por isso que foi mantida essa estrutura. Mas vamos ao que interessa. Vamos criar aquela emenda que a gente acabou de definir. Temos 2 caminhos aqui, propostas de emenda e transferências especiais. A divisão aqui é intuitiva. Dentro da tela de propostas de emendas, tem bastante informação aqui, né? Nosso deputado aqui de teste é o Joaquim Nabuco. Como o Silano falou, aqui está o saldo. Obrigado, Silano. Aqui de mais de 5 milhões por parlamentar. Aqui embaixo você tem um gráfico explicativo dos limites, né? O primeiro grande limite, como o Silano destacou lá no Brigadeiro, é a destinação para a saúde, aqui de 2 milhões. Então, esse triângulo aqui, ó, ele vai demarcar o limite. Então, vamos lá, criar a nossa emenda. Você vai aqui em criar proposta de emenda. Aqui está o deputado Joaquim Nabuco, mas vocês têm gente aqui que às vezes faz para mais de um deputado, então vocês vão poder alternar aqui. Isso é definido de acordo com o perfil do usuário. Essa definição se dá com a STI. Tipo de emenda. A nossa emenda aqui é saúde. Modalidade de aplicação é fundo a fundo. Repare que quando a gente coloca saúde aqui, nem aparece a 40, transferência município. Ele já faz um filtro aqui. Transferência município, é o caso de transferência município fundo a fundo. A ação, licença aqui, 4553. Vocês podem descer aqui nesse drop-down, mas você pode também digitar. Às vezes é até interessante pegar a ação com a executiva, né, quando o objeto não ficar muito claro, porque é uma causa de impedimento de ordem técnica para a não execução de emenda. Se a ação não estiver aderente ao objeto, isso pode prejudicar a execução. Pois não. No projeto de lei orçamentária tem. No anexo que eu falei, todas as ações. Tá certo? Inclusive com a finalidade. Bom destacar isso, Silano, porque na definição do orçamento você tem a ação e a finalidade. A finalidade diz muito do que o que a ação ali está abarcando. E aqui o sistema, se você for na interrogação, ele vai dizer aqui, ó, ele traz a finalidade igual ao projeto de lei orçamentária. Está dizendo aqui que é melhorar a qualidade da assistência prestada à população,
através da reestruturação física e equipagem das unidades de saúde. Opa, equipagem, ambulância, equipamento, então encaixa. Aí a finalidade é um bom indutor aí nessa decisão, mas vale sempre o contato. A gente insiste, tem um anexo no manual de emendas com a lista de contatos das pessoas das secretarias. A de saúde, inclusive, é a Priscila, a gente já conversou com ela, teve uma reunião, eu, Rafael e Miguel, que é assessor da deputada Débora. O grupo de despesa crescido, a gente falou que era um investimento, aquisição de ambulância. Né? Aqui embaixo, esses campos já vêm preenchidos, que é a dedução. Né? Como a gente falou no início, você deduz de um lugar e coloca em outro. A dedução é da ação de reserva para emendas parlamentares. O município beneficiado, eu acho que foi Recife, mas pouco importa. Apesar de haver uma regionalização no plano plurianual, né, acaba se carregando todos os municípios aqui, dentro do sistema. E eu acho que pode ser pertinente mencionar agora que, se a emenda tem uma destinação regional, digamos, vai abarcar mais de um município, né, não tem como você selecionar uma região aqui. É o que se faz? Você seleciona um município e, na operacionalização com a secretaria, você faz a indicação que se trata da região. Então, você coloca um município dentro da região que está sendo contemplada. Mas aqui você só vai ter município, não vai ter mesorregião, não vai ter região, outra delimitação, não. Tá, qual era o valor lá? 300 mil, né? 300 mil. É 100 ponto. Tá? Perceba que quando a gente coloca aqui, ó, ele já faz um cálculo, tá muito pequeno, mas acredita em mim, é modalidade de aplicação 60 mil. Né? O valor da proposta é inferior ao mínimo definido pela modalidade de aplicação, 60 mil reais. Porque ele pegou, né, está sendo aqui, no caso, destinado fundo a fundo, né, entidades sem fins lucrativos tem a destinação mínima de 20 mil, né, e as demais áreas 60 mil, como foi mencionado. Então, tem que colocar aqui 300 mil. Aí ele já permite você salvar rascunho. Tá? Pronto, ele já voltado para a tela inicial, ó, e aqui tem o detalhamento da emenda, com o seu tipo, unidade orçamentária, modalidade, Recife. Tá? Você pode entrar aqui em visualizar, você vai ter o detalhamento do que você preencheu. Percebam que a barrinha aqui cresceu, ó, tá vendo? Aí aqui você não tem noção se o limite está sendo cumprido. Tá? Você pode passar aqui desse valor. Né, eu vou fazer uma... Eu não sei nem se tem esse tempo todo para teste, viu? Mas se eu estourar aqui, ó, tá vendo? Ele já passou aqui do limite. Tá dando para visualizar, pessoal, lá atrás, ok? Eu vou refazer aqui a bagunça para não atrapalhar nossos próximos exemplos, tá? Eu estou salvando como rascunho, porque a ideia é vocês salvarem tudo como rascunho e depois enviar à secretaria da mesa. Isso é uma etapa final. E só pode ser feito com o perfil do usuário, com o usuário do deputado. Só o deputado envia. A assessoria pode preparar. Isso é um requisito de segurança estabelecido pela Superintendência de Tecnologia da Informação. Aqui temos outros marcadores, né? Que no caso são das cores, que eu acabei de explicar. Quanto a isso, pessoal, alguma dúvida? Esse é o primeiro cenário. Tá? Ok? Algum acréscimo? Vocês? Não? Vamos em frente. Vou agilizar aqui, temos mais 3 exemplos, tá? Para ver se a gente consegue terminar a tempo e deixar um espaço para dúvidas e não avançar tanto no horário do almoço, né? Isso aí ninguém quer. Sobremesa já é certo, hein? Segundo exemplo, é bem parecido com o primeiro, tá? Na área de saúde. Destinar 200 mil, passou direto aqui, eu não vou voltar não. 200 mil para o Hospital Regional do Agreste. Agora está passando direto. Hospital Regional do Agreste, tá? Então aqui a modalidade já muda, né? Porque aqui está na tutela do Estado, a aplicação é direta. Essa questão, essa diferenciação de modalidades, vocês podem ter acesso no manual de emendas. A aplicação direta disse que é a mais fácil, né? Porque você faz a alocação direta no orçamento do Estado, né? Como se fosse a emenda PIX do município, mas você coloca direto para o Estado. É mais fácil, não é elementar, não. Tem o processo da própria secretaria para executar aquilo ali. E vocês vão se deparar com alguns desafios. E é importante também, após a elaboração dessas emendas, vocês acompanharem de perto com as secretarias como é que está a tramitação da emenda parlamentar, porque a cada carga de remanejamento que vocês vão perceber no ano que vem, é possível ver como é que está andando a execução. Algumas emendas vão emperrar, então o que você faz? A assessoria vai na secretaria, procura saber o que está acontecendo, liga, vai lá, né, porque às vezes é uma documentação,
no caso da aplicação direta, os problemas são menores, mas quando você destina a um beneficiário como município, entidades sem fins lucrativos, tem que estar em cima, né? E principalmente em relação a entidades, que a cobrança é muito maior, a documentação, a legislação exige mais. E tem checklists documentais checklist no Manual de Elaboração de Emendas, elaborados, a gente faz referência a checklists elaborados pela Procuradoria-Geral do Estado, Controladoria também, traz a documentação necessária para esses beneficiários serem efetivamente agraciados com as emendas. Então, é importante vocês atentarem para esse checklist agora, né? Não vai selecionando de cara, a entidade foi lá, bateu na porta do deputado, nós gostamos do projeto, vamos conceder. Não, primeiro dá uma checada no estatuto da entidade, ver se eles atendem a documentação básica, porque isso vai evitar muita dor de cabeça no ano que vem. Tem entidades grandes, né, assim, principalmente as de saúde, você tem, que já tem um operacional, não quero nem falar nomes aqui para não induzir ninguém, mas já tem operacional, inclusive, setores, uma pessoa que já faz tudo certinho, né? Então isso ajuda, né? Colocar para uma entidade grande, você pode ser bom também na leitura, visando uma boa execução, né? Mas entidades menores têm que tomar cuidado quanto a essa questão documental. Providenciar antes, né? Ela precisa estar regular agora? Não, ela tem que estar regular quando for executar no ano que vem. Então ela pode não ter toda a documentação agora, mas se ela conseguir providenciar para o ano que vem, sucesso. Se não conseguir, vocês remanejam para outro beneficiário. Estou falando rápido? Tá. Temos aí a questão do tempo, né? Eu não vou replicar esse exemplo lá de novo, porque é o mesmo cadastro da parte de saúde. Vamos para o nosso terceiro exemplo, que seria da emenda PIX, né? Transferências especiais, melhor dizendo. Vamos fazer aqui 3. Né? As emendas PIX você faz em bloco. Destinar R$60 mil para investimentos em Riacho das Almas, que é o município de um dos nossos consultores, aí, é uma homenagem a ele. R$110 mil para outras despesas correntes em Petrolina, 200 mil em investimentos para Olinda. Tá certo? Então, como Silano já adiantou, né, é bem tranquilo fazer isso, você vai só apontar o grupo de despesa para atender aquela exigência constitucional de 70% para a despesa de capital. Então, vamos replicar agora esse caso dentro do nosso sistema. Vocês viram no começo que, em legislativo, a gente tem um desdobramento aqui do PELO em propostas de emenda e transferências especiais. A ideia é fazer o seguinte, né? Em propostas de emenda, vocês vão incluir aquelas de saúde, demais destinações e outros, quando vocês quiserem pegar do orçamento geral, né? Vocês não precisam tirar só da reserva, vocês podem tirar de uma ação do governo e colocar em outra, né? Mas não tem um caráter positivo. Obrigado. Não tem um caráter da impositividade, como já destacado aqui. Então, vamos em transferências especiais. Eles já abrem a segunda tela e a gente recomenda que vocês façam as emendas aqui. Eu falo recomendo porque tem a possibilidade de criação e edição do outro lado, mas aqui se faz um controle mais seguro, que é o da destinação mínima de 70%. Né? Então, a gente vai ter que adicionar nova transferência especial. Eu acho que o primeiro caso foi Riacho das Almas, investimento. De Ednilson. Eu acho que foi 60 mil. Pronto. Eu criei um aqui, está em preparação. Aí eu coloco adicionar nova transferência. Aí eu coloco aqui outras despesas correntes. Eu acho que o outro município foi Petrolina. Cuidado que tem Petrolândia. Foi 110 mil, né? Tá demais, né? Tá 110 agora? Não, tá 11 mil, né? 110 mil para Petrolina. E aqui o último. Sim, perfeito, Silano. Vocês percebem que o gráfico aqui começa já a mudar a cor, né? Aqui tem um limite de despesa de capital, com o mesmo marcador que a gente tem para a saúde. E aqui vai ficando em roxo, né? À medida que você vai preenchendo despesa de capital, ele vai cobrindo essa barrinha. Não pode passar daqui. Tá? Se passar, o que acontece? O sistema não deixa você salvar. Tá? Então já tem essa trava de segurança para evitar dor de cabeça na fase de apreciação. Ah, tá. E ele também exibe o alerta em vermelho, igual lá do limite mínimo, né?
que as propostas aqui elencadas não cumprem a regra de destinação mínima de 70% das transferências especiais para despesas de capital, ou seja, investimentos ou inversões financeiras. O último caso foi Olinda Investimentos, tá? Aqui Olinda Investimentos. Vamos colocar Olinda. Qual era o valor lá? Deixa eu voltar. 200 mil. 200 mil. Tá 20 mil? 200 mil, né? Pronto. Bem, percebam que... Agora eu fiquei confuso. O marcador de cima... Passou o limite, né? Não, passou. Então tudo bem, pode passar, né? Pode ser tudo despesa de capital. Então o que vai acontecer, né? O botão está habilitado, me permite salvar. Salvando... Foi salvo corretamente, eu posso voltar para a minha tela inicial. Aqui em proposta de emendas. Joaquim Nabuco não tinha nenhuma emenda, né? Agora ele tem 3 emendas, tinha outra lá de saúde, aqui embaixo, que a gente já criou, né? Para compra de ambulância, 300 mil. E é incluída aqui na lista as 3 emendas de transferência especial. Todos com status em preparação, tá? Reparem aqui o limite, né? A nossa barrinha começa a mudar de cor, o outra destinação aqui vai crescendo, ó. Certo? Ele só cresce para cá, né? Ele não pode vir para cá de jeito nenhum. Aqui é um limite só da saúde. Saúde tem direito a isso aqui e pode passar. Alguma dúvida, pessoal, neste quesito? Não? Em virtude do tempo, eu não vou incluir o outro caso no sistema, mas vou referir ele aqui, vou falar dele aqui rapidamente, que seria destinar 30 mil para capacitação de jovens do projeto educacional realizado pela Fundação XYZ, CNPJ 10... situado no município de Nazaré da Mata. Então, só para mostrar aqui que tem como você também cadastrar naquela tela de saúde de mais destinações, qualquer outra secretaria. Aqui trouxemos também um exemplo de destinação à instituição sem fins lucrativos. Tem uma particularidade em relação ao cadastro, que é quanto ao objeto. É importante mencionar a entidade e o CNPJ. Isso é um requisito das secretarias, porque só com o CNPJ que você vai efetivamente indicar o beneficiário. Se isso não for feito, o que acontece? A executiva vai fazer um chamamento público, e aí vai ser qualquer entidade, né, que atender os critérios da seleção para executar aquele objeto de vocês. Então, o deputado ele pode indicar o beneficiário aqui. E o caminho para a inserção é o mesmo. Eu vou passar logo aqui, em virtude do tempo, para a última etapa, que é enviando uma emenda. Até aí, tudo bem, pessoal? Vejam que é um sistema bem simples, né? O maior desafio não é utilizar o sistema, é definir a formatação da emenda. E, para isso, contem com as secretarias executivas, com a Comissão de Finanças e com a gente também. O que eu ia fazer? Enviar uma emenda, né? Pronto. Último caso. Vamos escolher uma emenda aqui para ser enviada, essa do Fundo de Saúde. Então, qual o caminho? A emenda está criada aqui em preparação, você vai em editar. E aqui, com o usuário do deputado, enviar a SEGMD, que é a Secretaria Geral da Mesa Diretora, que é quem faz a numeração dessas emendas, e após a numeração que eles fazem lá no Alep Trâmite, ela vai para a Diário Oficial. Então, enviou com o usuário do deputado, está enviado. Tá? Ela fica aqui, ó, o status enviada a SEGMD. E reparem que todos eles fazem conta aqui no saldo de utilização. Veja que ele desceu, né? Leva em consideração tanto emendas enviadas quanto aquelas que estão em rascunho. Na sequência, após o envio dessa emenda, tem uma etapa fora do sistema, que é algo que, com o tempo, eu acho que vai ser superado com a assinatura eletrônica, mas, enfim, tem uma burocracia de envio de documento, né? Vocês têm que entrar no Alep Trâmite, imprimir a emenda, né, lá, assinatura, escanear e tal, gerar o PDF e enviar para esse e-mail aqui, que é da mesa diretora. Deu para entender? Entrou no Alep Trâmite, depois de enviar a emenda aqui pelo sistema de emendas de valor, entra no Alep Trâmite, pega essa emenda, imprime, né, faz a assinatura, escaneia tal, PDF, envia para o lua.alep. Esse passo a passo está no manual de elaboração de emendas.
Ok? Alguma dúvida, pessoal? Algum outro aspecto do sistema para a gente tratar aqui por hora? Os videólogos estão aqui, como eu já falei, é outro caminho. Não, né? Então, isso aqui, antes de abrir o espaço para perguntas, dentro aqui do nosso horário planejado, acho que fomos bem sucedidos nisso, teremos na semana que vem o projetos de lei que criam despesa ou renúncia de receita para o Estado, que é uma palestra que já foi demandada já há um tempo, mas como o Cláudio destacou mais cedo, tinha uma indefinição do veto, da apreciação, né, que tem um impacto nessa questão, é uma demanda de muitos parlamentares. Então a gente vai tratar aspectos legais aqui, não é uma palestra de sistema, é uma palestra com orientações, discussão, né, jurídica. Vai ser aqui, na quarta-feira, às 14 horas. Tá, tentamos agendar até pelo horário da manhã, mas não tínhamos disponibilidade. Tudo bem, pessoal? Ok. Cláudio, com a palavra. Tá ligado, não? Ok, pessoal. Mais 10 minutinhos eu acho que dá para a gente responder algumas perguntas. Obviamente tem várias perguntas, os próprios parlamentares perguntam, né? Olha, eu não tenho base no interior, nem o prefeito. Então, eu não vou usar a tal da transferência especial, a emenda PIX, né? Porque eu não tenho prefeitura. Então, tem situações aí que a tal da transferência especial não vai funcionar, né? Porque o deputado não tem base, né? Assim, com prefeitos. Então, são situações que vão aparecer e aí vocês vão ter que, obviamente, verificar qual é o mecanismo mais adequado para a elaboração de emendas parlamentares, né? Casos específicos com transferências para entidades sem fins lucrativos, né, que é uma opção, né, tirando os 50% destinados, como foi colocado aqui na elaboração para a área de saúde, os outros 50% provavelmente vão ficar divididos aí na transferência especial e para entidade sem fins lucrativos, né? Vai ser uma mexida aí de acordo com o perfil do parlamentar, né? E aí o encaminhamento no processo de elaboração, que foi colocado aqui com alguns exemplos, para que seja elaborado, né? Aqui resposta para Silano ou Alexandre. Entra sim. O que vai mudar apenas é a modalidade de aplicação, né? Que você vai utilizar o código de entidades, né? Que é o código 50. Tá? Mas ele entra na contagem assim, do limite de saúde. Rapidamente aqui. Esses slides vão ser divulgados e a apresentação vai estar no canal da LEP no YouTube. Ok, pessoal. E qualquer dúvida adicional, aqui a Comissão de Finanças vai estar e a consultoria à disposição de vocês. Tem manual, tem videoaulas, então assim, qualquer dúvida você pode consultar também, o material vai estar disponível. Ok, obrigado, pessoal, pela Obrigado, pessoal, presença. pela atenção. Até a próxima.